Olá, meus amigos, sejamos bem-vindos a mais um estudo da obra Lázaro Redivivo. Hoje, exatamente 2 de outubro de 2023, e estamos nós reunidos para estudarmos mais uma vez essa obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo espírito Humberto de Campos. E hoje será a mensagem de número 28, titulado Depois da Ressurreição. Mas vamos iniciar, para nos ambientar, ouvir o professor Valdeir, que vai cantar para a gente Jesus acalma as tempestades. Jesus acalma as tuas tempestades. Ele sabe, Ele vê, pois vivencia com você no mesmo barco as nossas lutas existenciais. Jesus acalma as tuas tempestades. Ele sabe, Ele vê, pois vivencia com você no mesmo barco as nossas lutas existenciais. E quando as nuvens das dificuldades ameaçarem o teu barco naufragar, e quando as ondas das inquietudes sacudirem o teu refúgio existencial, agiganta a tua fé, abre um sorriso, imagina o seu olhar de luz. Afinal, de que precisa o homem, além da certeza de estar com Jesus? Agiganta a tua fé, abre um sorriso, imagina o seu olhar de luz. Afinal, de que precisa o homem, além da certeza de estar com Jesus? Vamos então orar? Divino amigo Jesus, teremos hoje a honra de estudarmos com Humberto de Campos sobre o momento da ressurreição. Aqueles momentos gloriosos em que o Senhor testifica a comunicabilidade dos espíritos, a existência e a sobrevivência da alma. Aqueles momentos em que o Senhor nos mostrou que o espírito nunca morre. Que nessa noite, divino amigo, o Senhor possa, mais uma vez, enviando
os teus mensageiros para nos inspirar mais uma vez. Então te agradecemos por essa oportunidade e agradecemos sempre aos nossos amigos espirituais que são responsáveis por esse trabalho. Te pedimos a permissão, Senhor, e a inspiração de que tanto necessitamos. Abençoa-nos na tua paz, abençoa-nos no nosso país e tende, Senhor, piedade do nosso Amazonas, mergulhado em tanto calor, mergulhado em tanta fumaça. Se nós, humanos, não respeitamos, Senhor, te pedimos, tende misericórdia de nós. Graça te damos. Capítulo 28, intitulado Depois da Ressurreição. Então, quando nós pegamos o Antigo Testamento, nós vamos ver alguns profetas falando da vinda do Messias e falando, inclusive, de todos os fenômenos que o Messias iria realizar. Inclusive o retorno no terceiro dia. A entrada dele triunfal em Jerusalém sobre um burrinho. Aí ele entra em Jerusalém, antes de entrar ele pede dos discípulos que vá até a casa de fulano e pegue lá um burrinho e avise que vai ser emprestado. Porque estava no Antigo Testamento que o Messias entraria em Jerusalém sentado sobre um burrinho. Então o que a gente percebe? O nosso Senhor Jesus, ele foi cumprindo tudo que estava escrito na lei. Quando a tia fala lei, ela está falando da Torá. A Torá, o livro dos nossos irmãos judeus. Então, como tudo estava escrito, ele sempre rotulava o nosso Senhor Jesus de embusteiro, de mentiroso. Então, quando aparecia alguém que Jesus tinha curado, por exemplo, um cego que ele curou, e o rapaz nasceu cego e ele curou, tinha lá seus 30 e poucos anos, os fariseus achavam que isso era um embuste, entendeu? Não, como ele sabe, ele está querendo se identificar como Messias e está fazendo isso. Só que era autêntico, realmente o homem era cego. A mesma coisa Lázaro no sepulcro, eles já acharam que Lázaro estava mentindo. Mas apesar dos testemunhos, olha, ele já estava inclusive com mau cheiro. Então, tudo aquilo que Jesus fazia, os fariseus retrucavam, não aceitavam, achavam que Jesus era um mentiroso, era um farsante, entendeu? Então, tudo para eles era uma farsa. Por quê? Porque quando você é um apaixonado por uma ideia, toda paixão é algo muito forte, é algo muito intenso. Então, quando você é apaixonado por um ideal, a verdade pode estar na tua frente, tu não enxerga. Por quê? Por causa da tua paixão, e se torna uma paixão má, é um fanatismo. Então você não enxerga. Então os fariseus eram fanáticos. Então, apesar de tudo que Jesus realizou, eles não acreditaram que Jesus era o Messias. Em verdade, eles chamavam Jesus de embusteiro. Jesus é um mentiroso. Então, como eles sabiam da profecia, o que eles fizeram? Nós temos 4 evangelistas falando desse momento. Cada um fala uma parte em particular. Até para a gente entrar nesse mundo, nós vamos agora no evangelho, vamos pegar o evangelho de Mateus, de Marcos, João e de Lucas, para observar cada um contando essa história. Bora lá? Porque a gente fica bem ambientado para a gente entender. Então parece assim que um evangelho está contradizendo o outro. Não. Um evangelho está completando o outro. Um evangelho está completando o outro. Então vamos para o evangelho, que aí a gente vai tendo uma noção desse momento de Jesus. Vamos pegar aqui primeiro em Mateus, capítulo 27. Vamos pegar a partir do versículo 57. O sepultamento. Eu estou com a tradução da Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, ela foi traduzida por um grupo de teólogos franceses, tá bom? Mas eles colocaram a Bíblia de Jerusalém. Mateus, capítulo 27, versículo 57. Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia,
chamado José, o qual também se tornara discípulo de Jesus. Então, quando a gente vai estudar um pouco a vida de José de Arimateia, ele era um juiz, ele era um fariseu, mas não era um fariseu comum. O José de Arimateia, além de muito rico, ele era senador e membro do Sinédrio, o colégio dos mais altos magistrados do povo judeu, o José de Arimateia, e além de tudo rico. Então, olha só, chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia, da cidade de Arimateia, chamado José, o qual também se tornara discípulo de Jesus. Discípulo é aluno, tá? Ele nunca assumiu publicamente, mas ele passou a estudar as lições de Jesus, a seguir um pouco. E dirigindo-se a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Claro, ele não era um homem simples. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. José, tomando o corpo, envolveu-o no lençol limpo e o pôs em seu túmulo novo, que talhara na rocha. Em seguida, rolando uma grande pedra à entrada do túmulo, retirou-se. Ora, Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao sepulcro. Madalena e a outra Maria, na hora do sepultamento. A guarda do túmulo. Porque lembra que existia a informação de que o verdadeiro Messias ressuscitaria no terceiro dia. Então, para que não fizessem uma farsa, o que os fariseus exigiram dos romanos? A guarda do túmulo. No dia seguinte, um dia depois da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus, reunidos junto a Pilatos, diziam: Senhor, lembramos-nos de que aquele impostor disse, quando ainda vivo, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para que os discípulos não venham roubá-lo e depois digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. E a última impostura será pior do que a primeira, entendeu? Então, tudo que Jesus fazia para eles era o quê? Mentira, que volta aquela ideia. Toda a pessoa apaixonada por um ideal, ela se torna cega, ela não enxerga o óbvio, vai até o final negando. E era o que os fariseus faziam. Jesus, para eles, era um impostor. Apesar de tudo que ele fez, comprovando a sua divindade. Pilatos respondeu: tendes uma guarda, ide, guardai o sepulcro, como entendeis. E saindo, eles puseram em segurança o sepulcro, selando a pedra e montando guarda. O túmulo vazio e a mensagem do anjo, ainda em Mateus. Após o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro. E eis que houve grande terremoto. Terremoto não é que a terra tremeu, é o susto, sabe? Quando diz, gente, eu fiquei sem chão. Então são falas, são como é que a gente diz? Não são expressões idiomáticas. Tá? Então não vamos achar que tremeu. Não, é uma expressão. E eis que houve grande terremoto. Por quê? Pois o anjo do Senhor, descendo do céu e aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Isso está no Evangelho de Mateus. O seu aspecto era como do relâmpago, e a sua roupa alva como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Imagina como um relâmpago. Aí a gente lembra daquelas 2 luzes como um relâmpago também que entraram no hospital onde Chico estava internado, lembra? Aqui é como os soldados contaram. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse-lhes: não temais. Sei que estáis procurando Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou, conforme havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. E depressa, ide dizer aos seus discípulos:
Ele ressuscitou de entre os mortos, e eis que vos precede na Galileia. É lá que o vereis. Vede bem, eu vou-lo disse. Elas, partindo depressa do túmulo, comovidas e com grande alegria, correram a anunciá-los aos seus discípulos. Então aqui a gente vê a fala de Mateus que Maria de Magdala e uma outra Maria teve um contato. Não é a Maria, mãe de Jesus, tá? A aparição às santas mulheres. Olha só. E eis que Jesus veio ao seu encontro e lhes disse: alegrai-vos. Elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés, prostrando-se diante dele. Então Jesus disse: não temais, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá me verão. Então aqui aparece Jesus aparecendo para duas mulheres. E aí vem a astúcia dos chefes judaicos. Isso tudo está em Mateus. Enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e anunciaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que acontecera. Que eles viram um anjo, né? O anjo é um enviado, mas que chegou como um raio e que era muito iluminado. A palavra anjo, se você for pegar a etimologia da palavra, quer dizer justamente o enviado, aquele que chega trazendo uma notícia, né? Estes, depois de se reunirem com os anciãos, deliberarem com eles, né, deram aos soldados uma vultosa quantia de dinheiro, recomendando: dizei que os seus discípulos vieram de noite, enquanto dormíeis, e o roubaram. Entendeu? Então, os soldados que estavam de guarda foram lá e contaram o que aconteceu. E os sacerdotes deram uma boa soma de dinheiro e disseram: muda toda a história. Vocês não viram nada, o que aconteceu foi que os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Isso é antigo, né? Dizeis que os seus discípulos vieram de noite enquanto dormíeis e roubaram. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos deixaremos sem complicação. Eles pegaram dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E espalhou-se essa história entre os judeus até o dia de hoje. Isso aqui está no Evangelho de Mateus. Aí depois tem a aparição de Jesus na Galileia. Então, essa foi o Evangelho de Mateus. Vamos em Lucas, vamos ver como é que Lucas conta essa história. O sepultamento, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 50. Eis que havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não concordara nem com o desígnio, nem com a ação deles. Era de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Indo procurar Pilatos, pediu o corpo de Jesus e, descendo, envolveu-o no lençol e colocou-o numa tumba talhada na pedra, onde ninguém ainda havia sido posto. Era o dia da preparação e o sábado começava a luzir. Está tudo igual o de Mateus? Tudo igual. Foi conversar com José de Arimateia, Arimateia foi e pediu o corpo a Pilatos. Até aí estamos juntos. O evangelho está igual. As mulheres, porém, que vieram da Galileia com Jesus, haviam seguido a José. Também não diz qual mulheres, as mulheres. Observaram o túmulo e como o corpo de Jesus fora ali depositado. Em seguida, voltaram e prepararam aromas e perfumes. E no sábado observaram o repouso prescrito. Então, o que elas fizeram? Aqui acrescenta que elas acompanharam tudo, mas que voltaram para casa para conseguir os aromas para ungir, que isso fazia parte. Eles iam até o lugar do sepultamento, abriam a sepultura que estava envolto em tecidos e ali elas ungiam novamente, né? Faziam isso. No sábado ninguém podia fazer nada, porque começava às 18 horas da sexta e finalizava às 18 horas do sábado. Então era um dia que não se podia fazer nada. Então, se elas foram no domingo. Após a ressurreição, o sepulcro vazio, mensagem dos anjos. Vamos ver como está em Lucas. No primeiro dia da semana, domingo, muito cedo ainda, elas foram ao sepulcro, levando os aromas que tinham preparado.
Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando perplexas com isso, 2 homens se postaram diante delas com vestes fulgurantes. Então, está batendo com o Evangelho de Mateus. Cheias de medo, inclinaram o rosto para o chão. Eles, porém, disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, quando ainda estava na Galileia? É preciso que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. E elas se lembraram de suas palavras. Ao voltarem do túmulo, anunciaram tudo isso aos 11, bem como a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Então, por isso que a gente tem que ler os 4 evangelhos, porque no anterior ele disse que estava Maria de Magdala e Maria. Aí nesse evangelho ele diz que essa Maria era Maria, mãe de Tiago. Essa Maria aqui subentende que é a do Tiago maior. Mas ele diz assim: Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras mulheres que estavam com elas disseram também aos apóstolos essas palavras, porém lhes pareceram desvario e não lhes deram crédito. Os discípulos mesmo. Será? Apesar de terem ouvido da própria boca do nosso Senhor Jesus que ele iria ser crucificado. Então, poxa, primeiro bateu, né? Ele foi realmente crucificado. Mas quando se falou do ressuscitar, eles estão aqui em dúvida, apesar de Jesus ter avisado que voltaria no 3º dia. E aí tem Pedro diante do túmulo, né? Pedro, contudo, levantou-se e correu ao túmulo, inclinando-se, porém viu apenas os lençóis e voltou para casa, muito surpreso com o que acontecera. Pronto, o Evangelho de Lucas trata até aí depois ele vai entrar nos discípulos de Emaús. Vamos ver como é que o Marcos trata isso, esse momento? Marcos, capítulo 15, versículo 42. Lembra que Marcos também não conviveu com Jesus. Quem era realmente discípulo de Jesus era a mãe dele, né? Maria Marcos, que ele vai aparecer lá na obra Paulo Estevão. As santas mulheres do Calvário. Olha o que Marcos conta. E também estavam ali algumas mulheres, olhando de longe. Entre elas, Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago, o menor. Então é o Tiago, aquele que ficou lá em Jerusalém, aquele que tinha aquelas tradições judaicas, né? Porque o maior é o irmão do João Evangelista. Vocês estão entendendo, gente? Está difícil? Olha lá. E também estavam ali algumas mulheres olhando de longe, entre elas Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago, e ela era parenta de Maria, o menor, e de José e Salomé. Então, cresceu aqui a quantidade de mulheres. O Marcos foi dando nome. Elas o seguiam e serviam enquanto esteve na Galileia. E ainda muitas outras que subiram com ele para Jerusalém, porque Joana de Cusa também estava junto. O sepultamento. E já chegada a tarde, sendo o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, veio José de Arimateia, ilustre membro do conselho, que também esperava o reino de Deus, ousando entrar onde estava Pilatos, pediu-lhe o corpo a Jesus. Pilatos ficou admirado de que ele já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. Informado pelo centurião, cedeu o cadáver a José, o qual, tendo comprado um lençol, desceu, enrolou o lençol e pôs num túmulo que fora talhado na rocha. Em seguida, rolou uma pedra, fechando a entrada do túmulo. Maria de Magdala e Maria, mãe de José, observavam onde ele fora posto. Aqui já aparece uma nova Maria, Maria, mãe de José. A gente percebe que Maria era um nome muito comum. O túmulo vazio, mensagem do anjo. Vamos ver como é que Marcos conta. Passado o sábado, ou seja, domingo pela manhã, Maria de Magdala e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ir ungir o corpo. De madrugada, no primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo ao nascer do sol. E diziam entre si:
quem rolará a pedra de entrada do túmulo para nós? Eu acho interessante os detalhes das conversas de Marcos, porque Marcos não conheceu Jesus, mas a mãe dele conheceu. Então, mulher, quando vai contar, conta os detalhes. E, obviamente, ele escreveu o que Pedro falou, mas com certeza a sua mãe, a gente percebe muito a interferência da mãe na vida de Marcos, né? Aquela mãe que dizia, leva ele para seguir Paulo. Então era aquela mãe assim que bem danadinha mesmo, né? Então a gente percebe aqui, eu fico a pensar, eu acho que a Maria Marcos ficou também ali ajudando o João Marcos nessa história, que afinal de contas ela também conheceu Jesus. E ele diz assim, aí elas ficaram conversando, quem rolará a pedra da entrada do túmulo para nós? E erguendo os olhos, viram que a pedra já fora removida. Elas estavam preocupadas, rocha, aquelas pedras pesadas, quem que vai rolar a pedra? E ao chegar lá, a pedra já tinha sido removida. Ora, a pedra era muito grande. Tendo entrado no túmulo, elas viram um jovem sentado à direita, vestido com uma túnica branca, e ficaram cheias de espanto. Ele, porém, lhe disse, não vos espanteis, procurai Jesus de Nazaré, o crucificado. Ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram? Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis, como vos tinha dito. Elas saíram e fugiram do túmulo, pois um temor e um estupor se apossaram delas. E nada contaram a ninguém, pois tinham medo. Aqui, no Evangelho de Marcos, elas não contaram para ninguém. Já no Evangelho de Mateus, elas saíram e contaram. E Pedro não acreditou muito não, né? Ainda no Evangelho de Marcos. Ora, tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria de Magdala, de quem havia expulsado 7 demônios. Demônio vem de daimon, que quer dizer espíritos, tá? Ela foi anunciá-lo àqueles que haviam estado em companhia dele e que estavam aflitos e choravam. Eles, ouvindo que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Então aqui as mulheres não avisaram, mas Madalena depois foi e avisou. E eles não acreditaram. Agora, 4 seres em épocas diferentes contando a mesma história. Vamos ver como é que João conta essa história. E lembra que João, quando ele foi escrever, ele já estava lá com os seus quase 90 anos, né? Ele ditou. João, capítulo 20, versículo 1. O sepultamento está do mesmo jeito. Foi José de Arimateia, discípulo de Jesus, mas ele era um discípulo secretamente. Esse é um detalhe que não está nos outros evangelhos, porque ele realmente não assumiu publicamente que ele era discípulo de Jesus. Por medo dos judeus, ele pediu a Pilatos que permitisse retirar o corpo de Jesus. Pilatos concordou, então até aqui está tudo foi. Agora vamos ver como João conta o dia da ressurreição. O último evangelho. O sepulcro encontrado vazio. No primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava e lhe diz: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Então, no primeiro momento ela só se deparou com o sepulcro vazio. E João aqui conta que ela foi só. Pedro saiu então com um outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Subentende que era João, o evangelista, que era o mais jovem, que tinha muito mais vitalidade do que o Pedro, né? Inclinando-se, viu as faixas de linho por terra, mas não entrou. Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro, vê as faixas de linho por terra e o sudário que cobrira a cabeça de Jesus. O sudário então estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em lugar à parte. E aí teve uma época aí, o sudário de Jesus, gente. O cristianismo ele só foi permitido
a fazer a sua profissão de fé em 350. Como é que um tecido é guardado 350 anos? Então tem coisas assim que a gente só tem que pensar um pouquinho, né? Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra, né? O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura, ele devia ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Porque lembra que isso está no Antigo Testamento. Os profetas falaram da vinda do Messias e contaram tudo o que o Messias iria fazer. Aí a aparição a Madalena. Então, é como se os 3 evangelhos eles comentaram só até o sumiço de Jesus. Jesus sumiu. As mulheres viram que sumiu e todas elas viram esse anjo. Aí João conta a ida sozinha de Madalena e ela se depara apenas com o túmulo vazio. Maria estava junto ao sepulcro de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro. Então ela foi lá, chamou Pedro, Pedro veio correndo e João veio correndo na frente. Eu acredito que tenha sido João. Eles entraram, viram que não tinha nada e voltaram, né? Ficaram ali surpresos. E Maria ficou chorando. Inclinou-se para o interior do sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco. Olha, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe então: mulher, por que choras? Ela lhes diz: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe diz: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, porque lembra, o sol ainda não tinha nascido. Domingo de manhã cedinho ali. Ela ali conversou já com 2 anjos. Cadê o corpo de Jesus, né? Aí ela pensou que seria ali um jardineiro. Ela lhe diz: Senhor, se foste tu que o levaste, né, que levou o corpo, dize-me onde o puseste e eu irei buscar. Diz-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico, Rabon, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz: não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Maria, voltando-se, ela diz em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz: não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes: subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: viu o Senhor e as coisas que ele lhe disse. E aí logo depois vem a aparição dos discípulos. Então a gente vê que em todos tem a aparição dos espíritos, né, dos anjos, para todos eles. Em todos eles é citado Maria de Magdala. E é tão interessante, por que Jesus aparece justamente a Maria de Magdala? E eu gosto da fala de Emmanuel, que ela foi aquela que mais se violentou para seguir o Evangelho. A que mais se violentou. Então é como se fosse assim um presente. E como Jesus, sempre dando grandes lições, sempre dizendo: eu estou de braços abertos, principalmente para receber aquelas ovelhas que estavam perdidas, né? Então, justo a ela, aquela que fez um grande movimento, que o nosso Emmanuel fala, a que mais se violentou, foi a ela que Jesus se apresentou. Então, o que nós fizemos hoje foi uma introdução, para que a gente possa ter subsídios o suficiente para entrar num capítulo que nós vamos estudar a próxima semana, já com todos esses subsídios que nós buscamos nos 4 evangelhos. Foi bom fazer essa volta lá, nesse momento das aparições? Algum comentário? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Por que Jesus aparece justamente a Maria de Magdala? E eu gosto da fala de Emmanuel,
que ela foi aquela que mais se violentou para seguir o Evangelho. A que mais se violentou. Então é como se fosse assim um presente. E como Jesus sempre dando grandes lições, sempre dizendo, eu estou de braços abertos, principalmente para receber aquelas ovelhas que estavam perdidas, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus por mais esse momento de oração e de reflexão, aos nossos amigos espirituais aqui presentes, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor.